Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre dinâmica das populações que tá na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos tratar da dinâmica das populações, tá na apostila de segundo bimestre de vocês, na unidade 6, a partir da página 14. Essa dinâmica das populações que nós tratamos é em relação à movimentação dos indivíduos dentro de uma população, tá? Só rapidamente caracterizando o que é uma população, então a gente tem dentro de uma espécie os indivíduos que são semelhantes entre si e que têm a capacidade de se reproduzir e deixar descendentes férteis. É assim que a gente caracteriza uma espécie, indivíduos que pertencem a uma mesma espécie. Quando esses indivíduos começam a interagir uns com os outros dentro de um ambiente, a gente chama isso de população, tá? Então, a população é um conjunto de indivíduos na mesma espécie que estão habitando o mesmo lugar ao mesmo tempo, e aí vão interagir com o ambiente em que eles estão, né? Uma dessas interações é a movimentação desses indivíduos nesses locais. Distribuição, tá? A distribuição de uma população significa sua abrangência geográfica e ecológica, determinada pela presença de um habitat adequado, e inclui toda a área que ela ocupa durante o seu ciclo de vida. Então, como eu falei para vocês, essa distribuição é onde aquela espécie está localizada. Dispersão. A dispersão é o que caracteriza, né, a dispersão são os movimentos internos e externos dos indivíduos dentro das populações. A gente pode dizer que os movimentos internos são os padrões de distribuição que podem ser uniformes, podem ser por agrupamentos ou podem ser aleatórios, tá? Então aqui, ó, nessa imagem a gente tem tipos de dispersão, né? Uma dispersão uniforme, onde cada um habita um ambiente em um local, em uma distância equiparada, né? Uma distância equivalente uns dos outros. A dispersão aleatória, onde os indivíduos não têm uma distribuição organizada, e a dispersão agrupada, eles ficam em grupos, né? Esses grupos aqui pode ser uma família, né? Densidade. A densidade populacional é a relação entre o número de indivíduos de uma população e o espaço que ele ocupa, expresso em unidade de área ou volume. Então, essa densidade, ela pode ser afetada pela taxa de natalidade, pela taxa de mortalidade, pela quantidade de indivíduos que está chegando nesse ambiente, né, a taxa de imigração, ou então a taxa de emigração, que é a quantidade de indivíduos que estão saindo desse ambiente. Então, a densidade é a quantidade de indivíduos naquele local, em relação ao tamanho do local, tá? Mesmo que a gente considere uma cidade populosa, se for uma cidade grande, essa densidade ela tende a ser menor, tá? Se a gente pegar a mesma quantidade de habitantes de uma cidade, a gente pega uma cidade com 50 mil habitantes, mas essa cidade é grande, então essa densidade acaba sendo pequena. Agora, se a gente pega os mesmos 50 mil habitantes e coloca numa cidade pequena em espaço, essa densidade tende a ser maior, porque os habitantes, obviamente, vão ficar mais próximos uns dos outros, tá? E aí, essa quantidade de indivíduos é afetada pela quantidade de gente que está nascendo, pela quantidade de gente que está morrendo, pela quantidade de gente que está chegando de outros lugares ou que está saindo dali para outros lugares. Então, as taxas de natalidade e de imigração, né, quem está nascendo e quem está chegando, tendem a aumentar essa densidade. E a taxa de mortalidade e emigração, a quantidade de gente que está morrendo ou saindo daquele local, tendem a diminuir essa densidade populacional. Potencial biótico. O potencial biótico é a capacidade que as populações têm de se desenvolver em condições ambientais ideais, tá? Nas quais vão incluir essas condições ambientais ideais, né? Vão incluir espaço, alimento, água, temperatura,
E, nesse caso, essas condições, além de estarem presentes, elas estão presentes numa taxa disponível de modo a suprir todas as necessidades dos indivíduos de determinada espécie. Tá? Então, a gente está considerando o potencial que aquela população tem de crescer, de se desenvolver, dentro de condições ambientais ideais, sem eles precisarem competir por água, competir por espaço, competir por alimento, tudo bem? E aí a gente tem, dentro desse potencial biótico, nessas condições, né, essa população, ela tende a crescer numa taxa máxima, certo? Porque ela está numa condição ideal, está na temperatura do ambiente ideal, não está quente demais, não está frio demais, não está chovendo demais nem de menos, não tem água demais para alagar o espaço, não tem água de menos para gerar sede naqueles indivíduos, não tem alimento de menos para eles competirem, não tem alimento demais, tá tudo ideal, certo? Tá tudo ideal. Então, nessas condições, eles vão reproduzir e se desenvolver na sua capacidade máxima. Por exemplo, 2 campos nas mesmas condições ambientais. Em um, a gente coloca um casal de coelhos. Em outro, um casal de cavalo, né? Um cavalo e uma égua. Nessa condição, né, os dois estão no mesmo em campos diferentes, com as condições ideais para cada um, certo? Só que o coelho, ele se desenvolve bem mais rápido, ele se reproduz bem mais rápido do que a égua, né? Do que o cavalo e a égua. Então, o potencial biótico, ele difere para cada espécie, ainda que as condições do ambiente sejam ideais. Essa gestação pode ser de vários filhotinhos ao mesmo tempo, como é o caso do coelho, ou pode ser de um em um, como é o caso, sei lá, do elefante, né? Então, mesmo que as condições do ambiente sejam ideais, o potencial biótico varia conforme a espécie. Então, como que a gente considera que aquela espécie ainda está em equilíbrio com o ambiente? Já que essas condições agora estão se tornando desvantajosas, né? Não estão mais ideais, porque agora, sim, como já tem muito mais indivíduos, eles passam a competir pelos mesmos recursos. Tá? E daí entra esse conceito de resistência ambiental. O equilíbrio que a gente está falando aí, né, entre a população e as condições do ambiente, esse equilíbrio ocorre graças a fatores que se opõem ao crescimento. Essas condições que se opõem ao crescimento, como a disponibilidade de alimento e de água, fazem o ambiente virar inadequado. Existem um conjunto de condições que trazem essa oposição ao crescimento ilimitado, digamos assim. E aí esse conjunto de fatores é que é denominado resistência ambiental. Tem um gráfico que pode expressar essa resistência ambiental. E aí nesse gráfico que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente vai ver esses segmentos que estão descritos aí. O segmento inicial, a partir de um dado momento, a gente considera o ambiente e a população. A gente considera que no começo aquela população sempre vai ter um crescimento lento. Quando a gente tem 20 coelhos, cada um daqueles 20, vamos supor que 10 sejam fêmeas, né? 10 daquelas fêmeas, cada uma vai gerar 5 filhotinhos de cada vez, né? Então, ali a gente tem 10 coelhos com 5 filhotinhos, né? Já deu ali 50, certo? Então, a gente está considerando que depois, aqueles 50, quando crescerem, dali 25 são fêmeas, junto com aquelas 10 primeiras fêmeas. Então, aí a gente já tem 35 fêmeas para reproduzirem, certo? Cada uma com seus 5 filhotinhos. Então, agora que a gente tem esses 35 coelhos, né, nessa condição hipotética aqui, agora que a gente tem 35 coelhos, então elas se reproduzem, mesmo sendo a mesma taxa de potencial biótico, cada uma das 35 vão produzir mais 5 filhotes, né? Então, olha como já aumentou essa quantidade de indivíduos de uma geração para outra. Tá? Então, depois de um dado momento, a gente entra nesse segmento B da curva aí,
quando aquela população descreve um crescimento exponencial devido à elevação da taxa de reprodução. Se a quantidade de indivíduos chega perto desse limite, então a gente considera que está chegando no segmento C da curva de resistência ambiental. Quando a gente chega no segmento D, acontece que a tendência a partir daí, né, é a estabilização da população com pequenas flutuações em torno do valor médio. Nesse caso, então, aumentou tem 60, né? Está ali no limite. Só que as fêmeas continuam grávidas, continuam reproduzindo, e daí vai aumentar ali para 80 indivíduos. Mas se já estava no limite para 60 indivíduos, agora para 80 piorou, né? Então, eles vão começar a competir, os mais fraquinhos vão começar a morrer, ou então mesmo os fortes vão começar a morrer de fome, por falta de água, tá? E aí começa a diminuir um pouquinho. Então, diminuiu ali para 50 indivíduos naquele mesmo ambiente. Então, agora, ok, porque o limite do ambiente é 60, né? Mas, se agora tem 50, então cabe mais 10. Então, as fêmeas continuam reproduzindo, né? Os coelhos continuam reproduzindo, as fêmeas continuam gerando novos filhotinhos, e isso vai aumentar. E depois vai diminuir por conta da competição. Depois vai aumentar, e depois vai diminuir. Então, vai flutuando em torno daquele limite do ambiente. E ainda temos o segmento E, né, que seria aquele crescimento potencial, né, caso não existisse essa resistência ambiental. Conforme vai aumentando a quantidade de indivíduos, vai aumentando a quantidade de água, a quantidade de alimento, o espaço, vai aumentando tudo para abrigar mais indivíduos e ok. Então, nessas condições, ele cresceria ilimitadamente. Então, analisando aqui, ó, essa taxa de crescimento dentro desse gráfico. A gente tem aqui, ó, o crescimento inicial lento seria o segmento A, tá? A taxa de crescimento exponencial, certo? Ainda que seja aqui ou aqui, isso aqui, ó, seria para o crescimento, a taxa de crescimento exponencial, para seguir lá para a curva E, né? Aquele potencial biótico, sem considerar as condições do ambiente. Tá? Então, o crescimento potencial daquela espécie é vir aqui para cima. Só que como tem uma resistência do meio, tem limite, né? O ambiente não aguenta tantos indivíduos assim, o ambiente tem um limite. Lembra que eu dei o exemplo do limite de 60 indivíduos, né? O limite está aqui. Então, o crescimento exponencial, ele vem um pouco menor, o crescimento do segmento B da curva, né? E quando chega aqui no segmento C, né, começa a variar em torno desse limite. Aí sobe um pouquinho mais do que o limite, começa a competição, e aí eles diminuem a quantidade. Diminuiu a quantidade, cabe mais indivíduos, então vai aumentar de novo a população. E aí eles ficam flutuando em torno dessa resistência do ambiente. Então, esse pedaço aqui a gente considera o segmento D da curva. O azul, então, é o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. É a quantidade máxima de indivíduos que aquele ambiente suporta, sem que haja prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos. Essa resistência ambiental, então, ela mostra qual seria a diferença entre o potencial biótico, né, o potencial de crescimento, e o crescimento real dado as condições de limite do ambiente. Falando da explosão demográfica, é um crescimento excessivo da população humana, né? Aquele exemplo que eu dei para vocês do coelho, que foi lá para 80, né? Isso aconteceu com a população humana também. E aí, houveram técnicas de produção para administrar mecanismos de controle natural da população, certo? A partir do momento que a população humana descreveu aquele segmento B da curva, né, aquele crescimento exponencial, percebeu-se que uma hora chegaria nesse limite do ambiente. Ainda que o ambiente seja o planeta Terra inteiro, já que a espécie humana está distribuída em todos os cantos do mundo, né? Ainda assim, o ambiente considerado na sua maior proporção, o planeta inteiro, ainda assim ele tem um limite, né? E esse crescimento populacional humano, ele não pode ser ilimitado também, porque uma hora chega nesse limite do ambiente. Os problemas que começaram a surgir são, por exemplo, as áreas cultivadas, né? Antes, quando tinha, vamos considerar assim, ó, a população
humana no planeta Terra inteiro. Vamos considerar que no começo, né, precisava-se de 5% do território mundial, né, especificamente para plantação, para que pudesse se plantar verduras, legumes, frutas para consumo humano, certo? Conforme a população foi crescendo, essa taxa de áreas cultivadas também começou a crescer. Só que para você fazer uma área de cultivo de alguma espécie, você tem que tirar a vegetação natural que está ali. E isso causa já um impacto ambiental. Também tem o problema da exploração de recursos naturais, né? A espécie humana começou a desenvolver técnicas de trabalho para melhor bem-estar de moradia, um bem-estar de vestimenta e etc. Né? Alimentação mais desenvolvida. Então, começou-se a usar mais água, começou-se a explorar mais recursos naturais do ambiente, e isso causou uma degradação ambiental. E conforme a população cresce, essa degradação tende só a aumentar. E tem um outro problema muito grave, que é a má distribuição desse consumo dos recursos naturais. Por quê? 20% da população consome 80% dos recursos naturais. Quem são esses 20% da população que consome tanto? A população mais rica. Desses 80% aí, né, que sobraram da população, desses 80%, 20% estão em total miséria. Então, tem um desequilíbrio na distribuição desses recursos que cada um está utilizando do ambiente. Tá? Então, tem muito na mão de poucos e muito pouco na mão da maioria. E aí a gente tem o crescimento da população mundial, que eu falei para vocês, que também descrevia aquele crescimento em J, que a gente chama, né? Aqui a gente tem um J descrito nesse gráfico. Esse crescimento populacional exponencial, né? Até ali, ó, 1850, 1900, tinha poucas pessoas em relação ao limite do ambiente. Entre 1950 e os anos 2000, começou esse crescimento exponencial, tá? Que a gente já está em 2011, olha em relação a 1800, a quanto que já aumentou aqui. Tá? Aumentou 7 vezes mais, certo? De 2011, aqui a gente está prevendo para o futuro, né? A partir daqui. De 2011, a próxima taxa, 2024, 2042, já está chegando no limite do ambiente. Tá? Para 2100, ó, a gente já tem aquela curva C, que é a estabilização, que já está chegando no limite imposto pelo ambiente, então já está começando a sofrer com a resistência ambiental. E a partir daqui, vai começar a entrar na curva D, no segmento D da curva, que são as oscilações em torno do limite máximo do ambiente. E para a gente terminar aqui, a parte de distribuição etária. É a proporção de indivíduos em diferentes faixas de idade. É um importante atributo dada a relação com a natalidade e a mortalidade. Então, a gente volta a considerar lá a condição de densidade, né? Já que a densidade considerava a taxa de natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Aqui, essa distribuição etária, ela está considerando quem está nascendo ou morrendo. Tá? Não está considerando quem está entrando ou saindo, porque isso tem a ver com a idade, não mais com o ambiente. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma distribuição etária, na faixa de idade. Tá? Então, aqui essa imagem, ela foi, esse gráfico, ele foi feito em 2018, tá? Mas ele ainda, se a gente for ver hoje em dia, essa população, ela ainda está mais ou menos desse jeito. Tá? Então, a gente tem aqui a quantidade de homens, tá? É o amarelo, e a quantidade de mulheres é o azulzinho. Então, a gente tem aqui, ó, de 0 a 4 anos, tá? Cerca de um pouco mais de 3% da população. E aqui a gente vai aumentando a taxa máxima que tem de homens entre os 15 e 19, entre os 15 até aqui, ó, os 39 anos, digamos assim, né? Nessa faixa aqui tem a quantidade maior de homens. E depois, que chega ali a uns 4% da população.
e depois começa a diminuir um pouquinho mais também, tá? Então, aqui, ó, chegando aqui em cima, tem poucas pessoas, menos de 1% da população tem 80 anos ou mais. Tudo bem? Aqui, em relação às mulheres, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Entre os 15 e aqui os 39 anos, é a maior taxa de população de mulheres, chegando ali, ou passando até um pouquinho dos 4% de mulheres no Brasil. E depois dessa faixa etária, começa a diminuir um pouco, tá? Então, a gente tem aqui, ó, menos de 1% de mulheres com 80 anos ou mais também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!